Então vamos fazer aqui os exercícios da apostila, começando aí pela página 88, o exercício 1. E ele pede só para classificar essas reações em composição ou decomposição. E explicar, dizer o que significa os símbolos em cima de cada setinha ali, a seta do sentido da equação. Então vamos lá. A letra A, nitrato de amônio, mas transformando em água e nitrogênio. Então, se uma coisa só está transformando em duas, é decomposição, está decompondo esse material. E ali na seta do sentido da equação tem um triângulo, que é esse triângulo aqui é tipo um delta. E ele é classificado por denominado um aquecimento, que também é chamado de pirólise. O óxido de sódio mais água transformando em hidróxido de sódio. Duas coisas transformando em uma só é uma composição. Duas coisas estão reagindo para formar uma só. Composição ou síntese também. E na seta do sentido não tem nada ali. Não tem nenhum símbolo. Então só significa a direção dessa equação. A C, cloreto de sódio transformando em sódio metálico mais gás cloro. Tem um I ali no sentido, ali na seta do sentido. Essa equação é uma coisa só transformando em duas. Então, decomposição. E na seta do sentido tem um I, que é chamado de eletrólise. E nesse caso é uma eletrólise ígnea, mas não vem ao caso pôr isso na equação. Na D, clorato de potássio transformando em cloreto de potássio mais oxigênio. Ou seja, uma coisa transformando em duas, decomposição. E ali tem um triângulo em cima da seta do sentido, que é denominado pirólise, como a gente já viu na letra A. E na última, que é a E, cloreto de prata, transformando prata metálica mais cloro. Então, decomposição também, e tem um lambda em cima ali da seta do sentido. E isso significa fotólise. E esse é o exercício 1. Na página 95, começa aí pelo exercício 5, e ele quer saber os valores de x, y, z nessa tabelinha aqui, ó, que eu vou mostrar. Nessa tabelinha aqui, ele quer saber o valor de x, y e z. Porém, nesse sistema, ele diz que a massa de hidrogênio comparado na proporção de oxigênio é 1 por 8. Logo, ali ele dá 5 gramas, na tabelinha ele dá 5 gramas de hidrogênio mais 32 gramas de oxigênio. Ele quer saber o quanto de água foi formado e quanto tem em excesso, que é o x, e tem o y. O x ali, que é a massa da água, seria somar a quantidade de hidrogênio que foi utilizado na equação mais a massa de oxigênio. Porém, a proporção é 1 por 8. Então, se a gente usar toda a massa de hidrogênio que foi dada, que é 5 gramas, nem está aqui, ó, 5 gramas, a gente teria que fazer 8 vezes 5 e somar com 5, e isso seria a massa da água. Porém, se a gente multiplicar 8 por 5, a gente teria já a quantidade de massa de oxigênio. Porém, se a gente multiplicar 8 por 5 dá 40 e não 32. Então, esse hidrogênio aqui está em excesso. Então, a gente precisa reduzir a quantidade de grama para descobrir o quanto que vai formar certinho. Se a gente multiplicar 8 por 4, dá 32. Ou seja, foram 4 gramas utilizadas de hidrogênio e mais 32 gramas de oxigênio para formar 36 gramas de água, porque é a soma dos dois vai dar 36. E ele quer saber o Y também, que o Y é o excesso. Se a gente tem 5 gramas de hidrogênio e só foram utilizadas 4, só fazer uma subtração vai dar 1 grama de hidrogênio. Esse é o excesso. E ele quer saber agora a massa de oxigênio. Então, um jeito simples. Se ele tem 7 gramas de hidrogênio, ele não sabe a quantidade de oxigênio, ele quer saber agora. Foram formados 63 gramas de água e 4 gramas em excesso. Então, se a gente pegar
já em multiplicar o 7 por 8, a gente já vai ter 56. E 7 mais 56 vai dar 63, que é o quanto de massa de água que tem ali na equação. Que é, então, 7 mais 56 vai dar 63. Então, está certo, é 56. Porém, há um excesso. Ele diz que é 4 gramas em excesso. Então, é 56 mais 4, que dá 60. Então, essa é a resposta. O X ali seria 36, o Y1 e o Z 60. Então, letra E. Então, vamos para 6. Na 6 ele quer saber. Ele diz que o Antônio Lavoisier ele fez um experimento onde ele aqueceu 100 gramas, isso num recipiente fechado, num vidro fechado. Aqueceu 100 gramas de mercúrio com ar, né, dentro do recipiente, e ele obteve 54 gramas de óxido vermelho de mercúrio. E ficou só 50 gramas de mercúrio sem reagir. E a letra A ele pergunta: qual é a razão entre a massa de oxigênio e a massa de mercúrio que reagiram? Então é só pegar 50, que foi, se foi 100 gramas de mercúrio e 50 gramas ficou sem reagir, então 50 gramas reagiu. Então, sim, porque 50 mais 50 dá 100. Então 50 gramas reagiu. E teve 4 gramas a mais, né? Porque ele obteve 54 gramas de óxido vermelho. Então é 50, a gente divide pela essa massa a mais, que é 4. E a gente vai ter a razão. Porque 50 já é o tanto tanto de mercúrio que tinha. E os 4 ali, provavelmente vai ser do oxigênio ou do ar que reagiu ali com esse mercúrio. E a gente vai ter a proporção 12,5. Então, essa é a proporção, 12,5 para 1. Essa é a letra A. E a B? Ele pergunta: qual a massa de oxigênio que seria necessária para reagir com todo o mercúrio inicial? Então, a gente pega 4. Se 50 gramas, 50 gramas de mercúrio reagiu com 4 gramas do ar ali, então ele quer saber o dobro, né? Ele quer saber 100 gramas de mercúrio. Então é só multiplicar por 2. Então vai dar 8. 4 vezes 2, 8. 8 gramas de oxigênio ali, do ar ali que está reagindo. A 7, ele quer saber aqui, com base na lei de Proust e a lei de Lavoisier, indique os valores das massas que substituíram corretamente as letras A, B, C, D, E e F no quadro a seguir. Então, a gente sabe que a lei de Proust é a proporção de massa, a lei de Lavoisier é a de conservação. Por exemplo, tudo que nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, logo, a massa que está reagindo vai ser exatamente a massa do produto, certo? Então, como a gente vai descobrir os valores de A, B, C, E, D e F? Então, vamos lá. Acompanhe aí na tabelinha de vocês aí da apostila, porque aqui eu só vou fazer os cálculos, só vou mostrar os cálculos. Então, vocês acompanham aí na tabela e eu vou mostrando aqui. Então, o A, ele diz que 48 gramas de magnésio mais um tanto de oxigênio formou um tanto de óxido de magnésio. Como a gente pode fazer isso? Fazer uma simples regra de 3. Ou melhor, pegar 24 e dividir por 16 e vai ver a razão. E depois só multiplica o 48 divide o 48 pela razão, que a gente vai ter a quantidade de massa de oxigênio. Foi aqui o caso que eu fiz. Peguei 48 e dividi pela razão, que é 1,5, e a gente vai ter 32 gramas de massa de oxigênio. Então o A já está pronto. E o B é o produto. Então a soma dos dois reagentes, 48 mais 32 dá 80. Então essa é a massa dos produtos. E ali o C. O C é 4, que seria a massa de oxigênio, multiplicado pela razão. A gente vai ter aí 6 gramas de magnésio. Então o C também já está feito. E o D é só somar 6 com 4, vai dar 10 gramas aí de massa de óxido de magnésio.
E o E? Divide 360 por 1,5, que a gente é o... ali está 1,4, mas é 1,5. E a gente vai descobrir a massa de oxigênio ali que a gente precisa. Depois, o F é só somar a massa de oxigênio com a massa de magnésio, que a gente vai ter 600. É isso o exercício aqui, exercício 7. O exercício 8 aí, ele deu duas amostras de carbono, uma que pesa 9 gramas e o outro 1 grama e o outro 9 gramas. E eles foram queimados totalmente no ar. E eles obteve na primeira massa de carbono 3,66 gramas desse dióxido de carbono e na de 9 gramas 32,94 gramas respectivamente. E ele quer que você demonstre nos dois casos se a lei de Proust é obedecida. Então vamos lá. A letra A é se a gente fazer 1 menos 2,66, a gente 3,66, a gente vai obter 2,66. Ou seja, 1 grama de carbono reagiu com uma porcentagem de oxigênio para formar o dióxido de carbono. Essa é a massa de dióxido de carbono. Então, se a gente subtrair a massa de carbono com a massa dele, a gente vai obter só a massa de oxigênio, que é 2,66. Agora, se a gente multiplicar 9, que é a massa do outro carbono, por 2,66, mais 9, a gente vai obter certinho a massa do dióxido de carbono. 266 vezes 9, a gente vai descobrir a massa do oxigênio, mais 9, que é a massa do carbono, então formando 32,94, exatamente como está descrito. Então, foi obedecida a lei de Proust. Então, ou dá para você fazer também por razão, dividir um pelo outro, dá para fazer por razão também. Mas esse jeito já pode ser já. E na B, ele quer saber a massa, não, a porcentagem de carbono e a porcentagem de oxigênio na massa de dióxido de carbono. Então vamos lá. Se 3,66 é 100%, ou seja, é a nossa massa de dióxido de carbono total, ele quer saber 1 grama só, que é a massa de carbono. A gente vai obter 29,32. Então, essa é a massa de carbono. E só subtrair depois 100 por 27,32, a gente vai ter aí a massa do oxigênio, que é 72,68. Tudo isso em porcentagem. Esse é o exercício 8. O exercício 9, ele só quer saber a resposta certa ali, para você assinalar. Ele diz assim, ó, um pedaço de magnésio ficará mais ou menos pesado após a sua queima. Quando o metal ele queima, a massa do metal continua a mesma. Ele continua ali a mesma. Porém, adiciona oxigênio nessa composição. Então, provavelmente não, vai acontecer de a massa aumentar, ficar mais pesada após sua queima. Então ele quer saber lá, a letra A vai ficar mais ou menos pesado. A letra A diz mais pesado, pois o metal sofre uma alteração que deixa como adormecido. Realmente é mais pesado, mas não é por causa que ele fica adormecido, não tem nada a ver isso. E a B, menos, pois uma parte do metal é liberado durante a queima dele. Não é liberado, o metal não é liberado na queima. Aí a C, mais, pois o oxigênio é incorporado formando um composto com o metal. Esse é o mais lógico. Então a letra C está certa ali na 9. E a D ali, ó, menos, já não é menos, então já vou até descartar. E a E, nem mais nem menos, também não vou nem comentar porque já está errada. Então vamos para a 10. Ele dá uma tabela, igual ali no exercício 5 ali, mais ou menos. E ele quer saber ali os valores de x, y, z e w. Então, vou mostrar aqui a tabelinha para vocês e vocês acompanham aí
no seu livro. Então essa é a tabela. E a reação ali, ele diz que é A mais B formando C mais 2D. Então, através disso e dando essa tabela, ele quer saber ali esses valores. Bom, então vamos lá. Então, olhando essa tabela aqui, é muito mais fácil a gente já começar pelo Z ao invés do X. Vamos começar pelo Z, que a gente consegue fazer uma regra de 3, porque a gente tem os 3 valores restantes. Então a gente consegue fazer. Então ele diz que... Eu vou escrever 2 pontos aqui. 68 gramas de C está reagindo com 18 gramas de D. Ele quer saber o Z, que está reagindo, está formando 54 ali do outro. Então é só fazer uma regra de 3 simples, multiplicar aqui. A gente vai ter aqui, deixa eu fazer os cálculos aqui. Então aqui vai dar 204. Então essa já é a resposta do Z. Ali no B, então vamos fazer agora o W. Ele diz que a quantidade de B é 49 e a quantidade do C é 68. Ele quer saber o W e o Z, que a gente já tem, que eu vou colocar aqui já, 204. Só fazer uma regra de 3 simples. A gente vai descobrir que o W é... Opa, não tinha filmado aqui. Ele vai descobrir que o W é, deixa eu fazer os cálculos aqui também, 147. 147. E vamos agora fazer o do X e do Y. Vamos lá, começar primeiro pelo X. Vou escrever aqui então. X. Ele está dizendo, o X é o reagente, então é o reagente A. É o reagente A mais o reagente B que forma o produto C mais 2D. Essa, como está descrito aqui, ó, vou até avançar aqui de novo. Essa é a equação, certo? A mais B formando C mais 2D. Olhando para essa lógica, lembra da lei de Lavoisier que os reagentes, a soma da massa dos reagentes vai ser as mesmas do produto. Então, o produto, que é o C e o D, 2D, então vamos colocar aqui, ó, C mais 2D. O C é 68, mais 2 vezes 18, a gente vai ter o valor da massa total que é utilizado nessa equação. Então, deixa eu fazer aqui, ó, 2 vezes 18, dividido, não, mais 64, dá 100. Então, essa é a massa total que está sendo utilizada nesse experimento. Logo, 100 menos 49, que é o reagente B, a gente vai ter a quantidade do reagente A, que vai ter 51. E pronto. Opa, aqui também não viu. 51. Então a gente já tem o valor de X. E agora o B, desculpa, o Y vai ser a mesma coisa. A gente tem os valores aí de Z e do C e do D. Então a gente vai descobrir o valor do Y aí. Vamos lá. Y, que está na linha de baixo, né? O C ali é Z, o valor do C é o Z, e o Z a gente já descobriu, já calculou, é 204, mais 2 vezes 54, a gente vai ter a massa aí total usado nesse processo. Então, 2 vezes 54 mais 204. Então a massa total foi 312. Então, 312 menos o W, que é 147, a gente vai obter a massa ali. Então, menos 147, 165. Então essa é a massa total aí. Desculpa, a massa do
do A, que seria o Y ali, na coluna A, que é o valor Y. Então a gente já tem todos os valores aqui, x, y e z. E é isso o exercício 10. Então vamos para o 11. O 11 ele dá essa tabela e ele quer que você complete todos os valores de A até o L. Então, todos os valores é possível fazer regra de 3. Então, como? Vou mostrar aqui. Este valor multiplicado por esse e esse multiplicado por esse. Aqui a gente faz uma regra de 3, ó, tá vendo? E a gente já vai descobrir o valor do A. O B, a gente faz uma regra de 3 aqui. Esse multiplicando por A, que a gente já acabou de descobrir, e o 96 multiplicando por B. A gente vai descobrir o valor do B. Depois a gente já tem o valor do B, multiplica esse por esse e esse por esse. A gente vai descobrir a massa do C. E assim por diante. Esse por esse por esse, para descobrir o D. Depois este por este para descobrir o valor do E. Este por este por este, para descobrir o valor do F. Este por este e este. Ó, aqui a gente não tem esses dois valores, então não tem como a gente fazer uma regra de 3 aqui, porque a gente vai ter duas incógnitas. Vamos partir para esse lado então. Este vezes este, a gente tem esse valor, vezes esse aqui multiplicado por esse, que a gente tem esse valor aqui também, então a gente vai descobrir esse valor aqui. Feito isso, a gente consegue fazer aqui esse multiplicado por esse por este, descobrindo o valor do H. Depois aqui por este por este, descobrindo o valor do G. E o último aqui, mesma coisa, este por este para descobrir o valor do L, este, o valor do K, este por este para descobrir o valor do J. Então, eu já fiz esses cálculos aqui, fiz a regra de 3. Então, o A, a gente vai descobrir que é 19,2. O B, 17,6. O C, 10,8. O D, 4,6. O E, 8,8. O F, 5,4. O G, 11,5. O H, 24. O I, 13,5. O J, 23. O K, 48. E o L, 44. Então, essas são todas as massas. E é assim que faz. Dá para fazer todas por regra de 3. Então, a 11 também já foi. Vamos para 12, então. Bom, neste exercício, ele pede para que você mostre que os dois experimentos que Lavoisier fez estão de acordo com a mostra que os dois experimentos que foram descritos na equação, no exercício, está de acordo com a conservação de massa de Lavoisier e de proporções definidas de Proust. Então ele diz que no primeiro, 5 gramas de mercúrio, aqui ó, 5 gramas de mercúrio reagiram com 1 grama de enxofre para reagir 5,8 de um produto aí, que ele não diz qual que é o produto. Então vamos só dizer que é 5,8 do produto. E ele diz que 0,2 gramas foi o excesso do enxofre. E a B? Desculpa, a B não. A segundo experimento. Ele diz que 12 gramas de mercúrio reagiu com 1,6 gramas de enxofre, produzindo aí 11,6 de um produto aí. Ele diz que 2 gramas de mercúrio está em excesso. Então, como a gente vai descobrir? Primeiro, a gente faz 1 grama, que é 1 grama ali de enxofre, menos o que sobrou dele, né? Para descobrir o tanto que foi usado na equação. É 0,8. Se a gente pegar os 5 e dividir por 0,8, a gente vai ter a razão ali de mercúrio para enxofre, que é 6,25. Agora, se a gente pegar no exercício, no próximo experimento, multiplicar 1,6, que foi a massa total de enxofre que foi utilizada, multiplicar por 6,25, a gente vai obter que é 10. Ou seja, essa seria a massa
de mercúrio que foi usado na reação. Então, para confirmar isso, a gente faz 12, que é a massa que ele está dizendo aqui, menos aqui o tanto que sobrou, que é 2. Então, 12 menos 2, a gente vai descobrir que é 10. Ou seja, bate as informações. Essa é igual a essa. Então, logo, está certo. A conservação de massa está certo. E a de Proust também, de proporções. Então, a questão 12 é apenas isso. Agora, na página 96, são só exercícios teóricos. Então, eu vou ler eles aqui e depois já explico por que a resposta são essas aqui que eu anotei. Então, vamos lá. O primeiro, o 6.1. Os pratos A e B, são esses dois pratos aqui, A e B. Um é só papel e o outro com palha de aço. Então, ele diz aí. Os pratos A e B em uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato e efetuou combustão apenas o material contido no prato A. E repetido o mesmo processo, só que na balança, ao invés de papel, foi colocado palha de aço. E também queimou só o prato A e ele quer saber o que aconteceu no final. Então, nas respostas. A letra A. Não, antes de responder ali, vamos entender. O que acontece quando você queima o papel? Uma parte do papel que é fica em forma de cinzas e o resto evapora. Ele é evaporado. E o que acontece? Quando você queima o papel, a maior parte é evaporado, é transformado em dióxido de carbono. Então, com a queima do papel, vai ficar poucas cinzas. Logo, na balança, o que é mais pesado vai ser uma folha de papel sem queimar do que só cinzas que sobrou ali naquela queima do papel. Então, logo, o prato B vai ficar mais pesado do que o prato A. Então, o prato A vai ficar lá em cima e vai subir. Já na palha de aço, não. Quando você queima a palha de aço, lembra que um metal, quando é queimado, ele adiciona oxigênio. Nesse metal ele fica mais pesado. Então o prato A, nesse caso aí, na queima da palha de aço, ele vai descer. Então ele vai ficar mais para baixo. Então a resposta certa é a D. Então A acima de B e na palha de aço o A abaixo do B. Então a resposta certa aí seria a D. Então vamos para o exercício 6.2. Ele diz aí que a lei da conservação aí. E ele quer saber, um experimento bem parecido. Ele considera que duas balanças idênticas, mostradas aqui na figura, né? Vou mostrar aqui a figura para vocês, essas duas balanças aqui. E ele diz ali que nos pratos A e no C tem carvão, e nos pratos B e D tem uma esponja de aço. E ele quer saber assim, ó, nesse fenômeno, todos os pratos A foram queimados. Não, desculpa. Os pratos B e C foram queimados. E ele quer saber como que vai ficar. Quem que vai precisar de adição de massa e quem vai precisar de remoção de massa para deixar no equilíbrio novamente. Então vamos analisar aqui, ó. Nos pratos B e C foram queimados. Então, no primeiro experimento, o B, vamos olhar aqui, ele é uma esponja de aço. Esponja de aço, a gente já viu que ele fica mais pesado. Então, se eu queimar o prato B, nesse experimento aqui, nesse primeiro experimento, o prato B, esse prato aqui vai ficar mais pesado, então ele vai ficar mais para baixo. Então, a gente vai precisar adicionar aqui mais carvão para poder deixar no equilíbrio de novo. Já nesse segundo experimento, ele queimou o carvão. O carvão, a maior parte, ele vai ficar e vai evaporar, forma de gases. Então ele vai ficar mais leve, então ele vai subir e aqui vai descer. Então a gente vai precisar adicionar mais esponja de aço para deixar no equilíbrio novamente. Entendeu? Então a resposta certa só pode ser a letra A. Aqui como está escrito aqui, letra A. Onde o A vai ser adicionado e o D vai ser retirado. Vamos para o 6.3 então. No 6.3, eu vou ler aqui
Hoje em dia, o computador, ele só dá uma introdução ali, falando dos computadores e dos índios e tudo. E ele quer saber, na real mesmo, a fumaça. Ela é visível devido à dispersão da luz que sobre ela incide. Ou seja, a fumaça, a gente só consegue enxergar ela porque uma luz bate nela e a gente consegue enxergar. E ele quer saber na letra A, ó, considerando que a fumaça é constituída por conjunto de substâncias emitidas no processo da queima da madeira, quantos estados da matéria ali comparecem? Então, pensa bem, na fumaça a gente encontra carbono puro e a gente encontra gases em geral. Então, só podemos ter ali dois estados, que é o estado gasoso, onde são os gases liberados, por exemplo, dióxido de carbono, monóxido de carbono, e o sólido, que seria o carbono, que seria a fuligem. Aquela fuligem é carbono sólido, só que eles estão bem pequenininhos, mas mesmo assim são sólidos, né? Não deixa de ser sólido, são só há dois estados da matéria ali. E na B, ele diz, pesar a fumaça é difícil, porém, para se determinar a massa da fumaça na queima de uma certa quantidade de madeira, basta subtrair a massa das cinzas da massa inicial da madeira. Aí ele diz se você concorda com essa afirmação, que está entre aspas, e ela diz sim ou não e justifique. Então, vamos lá. Se for só a massa da fumaça, então, se você subtrair, você vai ter sim a massa só da madeira em si. Por quê? A massa que sobrar sempre só vai ser a massa da madeira, porque o resto vai ser liberado. Entendeu? Por exemplo, se você pegar uma madeira e queima ela, a maior parte vai ser evaporada e vai se formar só um pouquinho ali. Essa massa é só subtrair com a massa inicial. A gente vai descobrir o tanto que foi evaporado, o tanto que foi transformado em gás ali nesse sistema. Então, essa resposta está certa. Agora, se fosse a massa só dos gases, ao invés da fumaça, aí sim nós não poderíamos, porque tem massa de carbono junto. E não tem como a gente calcular essa massa de carbono só subtraindo, entendeu? Agora, como é massa da fumaça, que é carbono e gases, então é possível sim calcular essa diferença aí. O exercício 4,4 ele quer só saber os valores de A, B, C, D, E e F. E de acordo com essas reações aqui. Lembrando, a soma dos reagentes vai ser exatamente a soma de massa dos produtos. Então, o quanto você tiver de massa no reagente vai ter a mesma quantidade de produto. Então, é só fazer uma subtração ali. Se a gente tem 96 gramas de oxigênio reagindo com uma porcentagem de grafito, que a gente não sabe, é só subtrair a massa do produto menos esse reagente 2, que a gente vai ter o tanto que sobra vai ser o reagente A ali, esse A aqui. E, por exemplo, no B é só subtrair o 12 menos 68, a gente vai ter a massa ali do B. O C, 80 menos 112, a gente vai ter a massa do C. Aqui, a gente não tem a massa do produto, então soma esses dois, do 448 mais 256, a gente vai ter a massa do D ali, do produto. Este a gente subtrai 63 menos 56 para descobrir a massa de E. E esse subtrai 80 menos 48 para descobrir a massa do F. Então fiz os cálculos aqui. Vai dar o A 36, o B 56, o C 32, o D 704, o E 7 e o F 32, todos em gramas. Vou até pôr aqui, ó. Todos em gramas. Então, 6.4 era só apenas fazer isso. Então vamos para o 5. E ele dá essa tabela aqui, ó. Essa tabela. Que ele quer saber, para você demonstrar que as leis de Proust são respeitadas nesse sistema aqui.
nessas reações. Como a gente vai fazer isso? É muito simples. É só ver a proporção de hidrogênio com nitrogênio e para ver se todas as proporções vão dar exatamente iguais. Então vamos lá. Se a gente dividir 1 por 4,66, a gente tem 0,214. Se a gente dividir 2 por 966, a gente vai ter 0,214. Se a gente dividir 3 por 14, a gente vai ter 0,214. Ou seja, as três reações, a proporção é a mesma. Então, a lei de Proust é respeitada. É só fazer isso que a gente já tem a resposta. Então, vamos para 6. Ele dá... Vou deixar aqui. A reação. Ele quer saber, ó, as reações seguintes foram colocados aí sobre uma balança, e os recipientes abertos, e ele quer saber ali se qual dessas reações indicará uma diminuição, todas as reações indicará uma diminuição de massa contida, menos uma reação ali, e qual dessas vai ser? Vamos lá, bicarbonato de sódio com vinagre em um copo. Quando você joga bicarbonato de sódio no vinagre, vai formar um monte de bolhas, vai efervescer. Muita gente faz vulcão, aqueles de vulcão de maquete, coloca bicarbonato de sódio e depois põe vinagre, que aquilo solta um monte de espuma, solta um monte de gás. Ou seja, vai reagir e o gás vai sair dessa reação, vai sair liberar um monte de gás. Então vai ficar mais leve. Então essa já não é. A 2, queima de álcool em um vidro relógio. Quando a gente queima o álcool, não vai sobrar mais nada quase no vidro. Logo, não vai ter ali. A massa vai diminuir e não aumentar. Vamos ver o 3. Enferrujamento do prego de ferro colocado sobre um vidro relógio. A gente sabe que um metal, quando ele reage com o oxigênio, ele fica mais pesado, porque além da massa do metal, tem a massa do oxigênio que está ali. Então, o ferro vai reagir com o ar e vai enferrujar. Logo, vai ficar mais pesado. Então, é a 3 que está certa. Mas vamos ver a 4. Dissolução de um comprimido efervescente em um copo de água. Também vai liberar um monte de bolha igual a reação A, a primeira reação. Logo, também não vai ficar mais leve. Então, a resposta certa é a afirmativa certa é a 3. Logo, a resposta certa é a A. E feito todos os exercícios. Desculpe a câmera ficar tremendo, porque eu tô com uma mão segurando o celular, então às vezes acaba tremendo bastante mesmo. E qualquer dúvida de qualquer exercício, entre em contato lá no meu e-mail, no meu WhatsApp, que eu vou deixar ali na descrição dos vídeos. E só entrar em contato que eu vou estar respondendo vocês. É isso aí. Até mais.